Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é Fernando Pinto. Fernando, você vai ter muito o que falar, porque você foi vereador em 2 mandatos, sim, deputado estadual e secretário estadual de Educação. Eu vi uma entrevista sua muitos anos atrás, na TV Zoom, eu tenho uma história para contar, em que você fala que você entrou na carreira política num momento em que você era econômico da Mitra. Sim. Você foi muito influenciado pelas ideias de Leonardo Boff, sim, em que ele dizia que não basta a caridade, é necessário também a militância política. Sim. E a gente tinha, assim, no contexto, a ditadura militar. E foi a partir daí que você ingressou na política. É isso mesmo? Exatamente isso. O que ocorria naquela época, né? A igreja, uma instituição de 2000 anos, ela não corre risco, né? Então foi a primeira a começar denunciando direitos humanos, tortura, o Instituto do Habeas Corpus que estava prejudicado. E é interessante, né? Parece que a história se repete, né? Só que agora com o outro lado, todo extremo é perigoso. Aí tem a teologia da libertação e as SEBs, comunidades eclesiais de base. Como eu era contador, e era se não era liderança, uma pretensa liderança católica cristã, eu comecei a legalizar. A ideia era mobilização do povo. O povo tinha que se mobilizar. Como é que você faz isso? Então, se você tem uma capela eclesial ligada a uma hierarquia religiosa, comum, quer dizer, em comunidade, né? E de base, na base. Então, por exemplo, Catarcione, Muri, por onde andasse, nós legalizávamos esses pequenos grupos de reunião, de família, como é que se cria filho, etc., falando em liberdade. E a influência dos padres, não só do Leonardo Boff, nem do Clodovis, tinha os padres espanhóis, a gente teve Salvador, esse episódio, Rafael, né? Fontes Martinez, o outro Rafael que era jesuíta, Padre Antônio. Tinha os holandeses em Cachoeiras, que era um foco de... Houve um episódio da expulsão desses padres espanhóis, sim, né? 1982, 83. Porque, na realidade, você não fala mais em teologia da libertação, né? Não fala. Você não fala mais em comunidade eclesial de base. Nós formamos grupos e esses grupos formaram o PT. Só que nós pretendíamos, muita coisa que não era só uma bandeira vermelha, né? Nós queríamos liberdade. E essa liberdade, Friburgo ficava assustado quando tinha um megafone. Uma cidade fria, conservadora, mais de 100 anos de Colégio das Irmãs, mais de 100 anos do Colégio Anchieta, né? E décadas das Mercês. Uma cidade fria, conservadora. Quando você saiu com o megafone, todo mundo se assustava. Então eu me afastei do PT, porque não era o PT, era uma frente. Tinha Convergência Socialista, tinha o PT de Macacão, o PT Igreja. Eu não sabia, talvez até falta de experiência. PT Educação, né? Mas você foi um dos fundadores do PT, não foi? O primeiro presidente, né? E o primeiro candidato aprovado numa prévia, né? A candidata em 1982 à prefeitura. O que nós queríamos, na realidade, não era ganhar a eleição. O que nós queríamos era ter 1 ou 2 representantes dessa nova atitude cristã católica dentro da Câmara. Não conseguimos. Fizemos 2 vereadores, mas era o Manuel do Pote e o Renato. E ambos optaram por seguir o Heródoto, que é um direito que eles tinham. Então, foi bem, mas foi essa gente que me influenciou. E o Leonardo Boff, os livros deles são belíssimos, mas meio complicados. Agora, ele pessoalmente é um sedutor. Então ele dava curso de cristologia e havia toda uma doutrinação, né? E essa doutrinação, até a interpretação bíblica, ela muda. Por exemplo, Moisés, posso continuar falando? Pode, sim, claro. Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo interessante. Moisés e a fuga do Egito, não é isso? A interpretação da teologia da libertação, quem sabia o caminho entre as águas era o povo. Aí você elimina praticamente, não a liderança do Moisés, mas você elimina a participação do divino, né? E o que sobrou hoje, você não precisa falar mais nisso. Quem derrubou o muro de Berlim? Dizem que foram os russos mesmo. Porque o Gramsci lá na Itália disse, não,
Você, para conseguir chegar, não é com tanque nem é a força. Tem que chegar pela doutrina. E a doutrina vem das escolas. Por exemplo, você que é historiadora. Qual foi a última proposta de tese, de faculdade no Brasil a favor da direita? Nunca houve, nos últimos 30 anos. Só a esquerda. Falei, bom, você está criticando a esquerda? Não, eu estou criticando o que é verdade, isso é um fato. Né? Então é preciso mudar isso. Mudar isso para você olhar dos dois lados. Se eu fosse para a rua hoje outra vez, com mais de 80 anos, eu ia pedir novamente habeas corpus, liberdade, processo legal, que é o que está acontecendo, né? Que é o que nós queremos. Fernando, você dessa militância religiosa, posso assim falar, você teve muito contato com Dom Clemente, né? Sim. Era o meu bispo, né? Sim. O que você teria a revelar sobre a participação de Dom Clemente na questão da proteção, principalmente daqueles perseguidos pela ditadura? Sim. E num trabalho que ele realizava na questão da organização da diocese, que a nossa diocese era extremamente desorganizada. Sim. E quando ele chegou aqui no início da década de 60, ele começou a organizar essa diocese enorme, em vários municípios. Enorme. O que você teria falado de Dom Clemente, que é uma figura que eu entendo ser pouco reverenciada em Friburgo? O que eu lamento profundamente, porque é uma figura evangélica, comia de marmita, né? Aquela comida das freiras, um horror, para dividir aquela comidinha com ele. Um homem totalmente comprometido. Ele era Isnar, cara. J. Isnar, um grupo, né? Dona Melinha, mãe dele, toda a fortuna dele, era filho único, veio para a igreja. E era um homem extremamente comprometido, era conservador Dos costumes, em doutrina, costumes, ele era conservador. Agora, em termos de liberdade, era uma figuraça. E ele tem uma série de passagens, ele era considerado um bispo comunista naquela época. Por exemplo, Badgé da Silveira estava para ser preso por ser comunista. Dom Clemente fez um memorial dizendo, olha, eu sou o confessor dele. Ele é cristão, ele não é comunista, tal. E Dom Clemente foi muito perseguido. Agora havia um caminho aqui, você sabe que a gente fica perto de Minas, né? Tem um caminho por 2 barras, 3 barras, por ali, Sumidouro, que você vai para Sumidouro. O nome já é próprio, né? E você atravessa o Paraíba, você está em Minas, que era outro mundo naquela época, onde o exército não era tão... Então, Dom Clemente é uma figura extraordinária que deveria... Aliás, o Gazé escreve um livro a respeito dele, né? Que já retrata... Foi uma entrevista dele. Isso. Quando eu falei nessa história da catolicidade, e que os padres influenciaram tanto, que no final a hierarquia corria um certo risco, em 1983 se iam discutir metas pastorais, né? Então, as metas pastorais, todas as capelas, todas a diocese e as igrejas, paróquias, encaminhavam suas propostas para aquele, normalmente era biênio, né? Aí, muito bem. No final, os leigos já estavam querendo, já havia uma insubordinação, né? Aí você quebra da igreja exatamente aquela coisa da hierarquia. Exatamente. Então ele não foi propriamente expulso. Os padres espanhóis eles eram missionários, o que é bonito. O que é o padre missionário? O padre missionário, o bispo não tem compromisso com ele. O bispo o aceita. E o momento que ele não quer, não interessava mais. Então o Antônio, que era uma liderança, e o padre Zé Padre, eles foram dispensados dos serviços nessa época. E foi uma comoção da cidade. Que eram umas figuras muito queridas, muito queridas. Agora, Friburgo tem história, com todos os padres, os franceses, os holandeses, pouca gente fala dos holandeses. Né? Holandês é Cachoeira de Macacu, São José da Boa Morte, com o padre Carvalho lá, que é oficina profissional muito interessante, que deveria ser estudado. Ele faleceu, morre todo mundo. Viajaram muito, chamam eu, que ele tinha bem essa história. Sibílio Viana também tem casa lá. É interessante. Agora, entrando nessa questão do PT, então você foi um dos fundadores do PT com quem na época?
família Dutra, Mário Dutra e os filhos, né? Lia Faria, que era, como é que eu vou dizer, vigorosa, discurso, tal. Quem mais? Souzinha, faleceu há pouco tempo. O Mesquita, né? Heraldo Mesquita Heraldo Souza. Mesquita, Souzinha, caminhando e cantando. João Raimundo. Tocando acordeão, hein? João Raimundo, Joãozinho. João Raimundo, professor de história, Levi, meu colega de professor profissão. Edmundo do Banco do Brasil, também era figura tão. Carlinho Gordo, que é o Carlos Alberto Carneiro de Carvalho, também militante. Que era conhecido Paulo como Carlinho Blasio, do PT. Paulo Blasio tem até um livro que ele fala da história um pouco do PT em Friburgo, né? Onde até me cita quando eu vou para o PT. Porque eu tinha umas pessoas que me acompanhavam e acreditavam mais em mim mesmo do que eu. Que era o Assis, o Brizolinha, o Marquinhos Brizola. Marquinhos Brizola, Viveiro de Castro. Viveiro de Castro. Então são figuras. Então nessa época, muito bem, a gente saía para fazer uma festa, né? Ir para a rua. Capacidade de mobilização. Quem ia para a rua naquela época? Ninguém. Ninguém, só parada militar e tal. E nós qual o usávamos, ano mesmo? né? Qual foi o ano da fundação? 78, 79. Certo. Né? 78, 79. O fim do bipartidarismo aconteceu em 79. 79. A última eleição, a Arena MDB, foi a de 78. Que Friburgo elegeu o doutor Amâncio, deputado federal, pelo MDB. Exatamente isso. E Heródoto Bento de sendo Mello, consumido pelo câncer. deputado estadual pela Arena. Aí, com o fim do bipartidarismo, houve uma arrumação também. Em 79 aconteceu a anistia, né, Fernando? Anistia. E Ampla, geral e restrita. Esses políticos que estavam banidos retornaram ao Brasil, né? Como Leonel Brizola, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro. Darcy já tinha retornado por problema de saúde. A ditadura permitiu que ele retornasse. Então, essa arrumação política criou esses partidos. A Arena virou PDS. Isso. O MDB dividiu-se em várias frentes. A Yara Vargas tinha uma casa em Muri. Pouca gente sabe disso. Ivete ou Yara? Ivete, desculpa. Ivete, pai do Getulino. Né? E ela assumiu o PTB do Brizola e o Brizola cria o PDT. Cria o PDT. O Tancredo rompe com um rompimento fingido e combinado. É verdade. Né? Com Ulisses Guimarães e Teotônio Vilela e Paulo Brossard. E o Tancredo vai e funda o PP. E quando ele funda o PP, ele pega uma parte grande da Arena, que não quis ir para o PDS. Aureliano Chaves e outras figuras, né, Fernando? Desse quilate aí. Magalhães Pinto. Quem poderia admitir um dia que Tancredo e Magalhães Pinto estivessem no mesmo partido? Pois é. Né? Então, essa arrumação política... Não briga muito no palanque, só não vê boi voar, né? seguinte, você está lá querendo boi voar. Então, essa arrumação política criou esses partidos. O voto vinculado fez com que a obrigatoriedade da eleição de 82, de você votar de vereador a senador na mesma legenda, fez com que o PP se juntasse ao MDB de novo, que já era PMDB. Então, a coisa funcionou dessa maneira. Aí eu queria te perguntar, eu até sei, mas queria que você falasse, a sua saída do PT e o caminho para o PTB, porque antes disso você passou no PMDB. Antes de ir para o PTB. É verdade. Você, Geraldo Silva, Zé Luiz da Silva, não é? É verdade. Você saiu do PT e não foi para o PTB. Não. Você foi para o PMDB, né? Que tinha Dr. Walter Araújo como presidente. Exatamente. É isso? Como é que foi essa história aí? Essa história é o seguinte, a política, quando você se aproxima de uma eleição, a emoção toma conta. E a emoção não é inteligente, a emoção é emoção, né? Aí, muito bem, você está no PMDB, aí houve uma divergência, porque eu queria ser candidato a prefeito,
tanto querendo ganhar a eleição, mas candidato, né? E o Paulo queria que eu fosse vice dele, né? Aí surge Sandra Cavalcante, e aí eu vou confessar parte dos meus pecados, disparada na pesquisa, né? 70% de intenção de voto. E aí, se eu tenho um povo que me segue, né, que eu representava alguma coisa na Igreja Católica, as capelas, as organizações, a associação de moradores, que é um assunto interessante também, nós legalizamos praticamente todas elas aí, por que não Sandra Cavalcante, que era a que mais agradava aquele pessoal? Eu vou andar de carona com Sandra Cavalcante. Porque naquele momento... Fui castigada, tive mais voto que ela, mas não nego a minha amizade e o respeito pela professora. Naquele momento, Fernando, o governador Chagas Freitas... Sim. Entregou o partido ao Miro Teixeira. Aí vem a Luiz E quem dominava aqui não era nem o Paulo. Paulo estava no PTB. Lembra disso? Sim. Paulo estava no PTB, Fernando estava no PMDB. Aí o Miro Teixeira... O Paulo nunca saiu do PMDB, não, mãe. Não, ele estava no PTB. É? Aí Porque a moça era PTBista histórico, que ele chamava de histórico. O Miro Teixeira intervém no diretório de Friburgo. Afasta o Alencar e a equipe do Alencar e traz o Paulo Azevedo para o PMDB. Então, naquele momento é que houve essa divergência. Reuniões e mais reuniões, eu participei de várias, e não se chegava a um acordo. O Fernando queria fazer o acordo, eu vou falar. O que tinha que falar era você, eu vou falar. Pode falar. Você era a favor do acordo, mas tinha um grupo, principalmente o grupo de conselheiro, que era radicalmente contra. Concorda comigo? É exatamente isso. Não é? O famoso quem? Barão. Barão de conselheiro. Barão batia o pé que não queria, que se fosse só fazer o acordo com o Paulo, que ele ia sair, que o conselheiro ia ficar contra. Porque ele era ligado a Dilma, era ligado ao Amâncio, já havia ali um rancor histórico, né? É isso aí. Mas foi um momento difícil, não foi? Sempre difícil. Muito difícil. Não, a política nada é fácil. Né? Não. Nada é fácil. Aí, quando o Fernando sai do PMDB e vai para o PTB, foi a coisa que o Heródoto mais gostou. Foi verdade. Naquele momento. Diz até que foi jogada do Barão em cima da minha ingenuidade. Deve ter sido. É possível. Deve ter sido. É possível. Porque ali naquele momento, se o Fernando fica com o Paulo, mesmo numa sublegenda ele sendo candidato a prefeito, a eleição era do Paulo. A eleição era do Paulo. Agora, você não ganharia. Olha, com o maior respeito que eu tenho pelo Paulo, sinceramente, não era o momento do Paulo ganhar a eleição. Eu também acho que não. Aconteceu uma tragédia e ele não estava psicologicamente preparado para não era o momento dele. Não era. Mas foi por isso que você fez? Não é bem assim. Mas ele não conseguiu se entender comigo. Eu vice, eu não quero. Eu represento uma coisa e não é isso que eu quero. Eu quero ser candidato a prefeito. Ele colocou o Salomão, doutor Salomão. Com o professor Coutinho de vice. Isso, e o Pio Azevedo. Pio Azevedo, né? Com aquele advogado de olaria. Isso, exatamente. De vice. Então, a política tem essas nuances, né? Eu falei, bom, você trabalhou pelo Heródoto? Não, meu adversário político era Heródoto. Não. Tanto que, quando ele ganha a eleição, o Heródoto, a primeira coisa foi, eu fui convidado pela Dilma e pelo próprio Heródoto, não vai atrás de... Ele ganha a eleição, não vai atrás de ninguém, mas mandou os recados. Me ofereceram 2 secretarias, o Assis, meu fiel escudeiro, né? Assis da Gráfica, ele iria para a Câmara, né? O Renato seria secretário e eu seria secretário. E eu saí do PTB. Quer dizer, eu renunciei ao poder, não porque eu seja herói, porque não tinha nada a ver comigo aquilo. Nada. E como é que foi sua aproximação com o Paulo depois? Para a eleição seguinte? Sim, aí você tem meu irmão Roberto Pinto, foi secretário-geral da prefeitura, com o doutor Amâncio. Né? Eles eram amigos e ligados. E o Roberto insistiu muito. Eu falei, eu tenho dificuldade de lidar com o Paulo. Muita dificuldade. Mas insistiu tanto que eu acabei voltando à política, que eu já tinha me afastado. Eu já fui fazer outros cursos, eu fui estudar yoga. Então, acabei voltando e me candidatando a vereador e fiquei como vice do PMDB. Né? E o Paulo,
que é uma figura encantadora, né? Até a página 7, porque ele tem né? Uns rompantes e tal. Mas ele é uma figura encantadora, ele dá com criança, ele dá com idosos e tal, e um homem extremamente inteligente. Ele realmente me cativou e nós voltamos. Mas eu não me sentia bem. Quando surge o PSDB, que eu também fui fundador do PSDB aqui, aí me agradou. Pô. Aí vem Franco Montoro, que é historiador igual você, né? Zé Serra, Fernando Henrique, Euclides Scalco, Franco Montoro, que eu já falei, quem mais? Arthur da Távora, esse pessoal que eu quero, Mário Covas, eu aí vou para o PSDB. E estou até hoje do PSDB, mas afastado de participações políticas. Mas eu me entendi bem com o Paulo. Aí vem um episódio quando ele me ajuda a me eleger deputado, quando eu vou me eleger deputado. Aí, mas parece que é uma injunção mas está escrito nas estrelas, vem o Plano Real, Fernando Henrique, né? Marcelo Alencar, recursos financeiros, não é para comprar ninguém não, porque é uma campanha cara, de um homem rico como Ronaldo César Coelho, né? O carisma do Arthur, que não era lá grande coisa de voto, e com a ajuda do Paulo Azevedo, eu acabo me elegendo deputado, né? E nós, vereadores, fechamos com você, né? Na totalidade da totalidade, bancada. Cara. De 19 vereadores, 14 trabalharam. É verdade. Com Mário muita coisa. Você, Juarez. Juarez, o próprio Tião Pacheco não acreditou no início, depois também chegou. Então não tinha como. E você foi líder do governo, né? Sim, quando você foi deputado, né? O governo Marcelo Alencar, né? O Marcelo Alencar, ele me coloca me convida para ser líder do governo. Eu fui líder 2 anos, os primeiros 2 anos de mandato. E o Marcelo tinha um carinho muito grande com o Friburgo. Tinha um irmão mais velho dele, o Maurício. Morava aqui, né? Morava aqui, era meu amigo, né? Amigo de noitada, de pirita e tal, figuraço. E não só por isso... Boa conversa, né? Boa conversa. E ele então me convida para ser líder e depois para ser secretário estadual de educação. Mas há um ponto, por exemplo, com relação a Paulo Azevedo, que é interessante. Por que o Paulo Azevedo não ficou no governo do Marcelo? Você sabe? Exatamente. Ele foi oferecido a ele a SERJ, Companhia de Eletricidade do RJ, do Rio de Janeiro, né? E acontece que ele tinha sido julgado, Aristides Junqueira, se eu não me engano, o desembargador, o ministro do Supremo, condenado por improbidade. E uma economia de sociedade mista, como uma CSA da SERJ, não aceita que o presidente responda a processo na instância superior, né? Então foi oferecido ao Paulo que fosse o Alberto Madeira, que fosse o Baruch, né? Que era amigo do Jorge Loretti, desembargador, trabalhava conosco no próprio Estado, trabalhamos juntos. Era assessor do Loretti. E o Paulo aí resolveu o seguinte, falou, espera aí, pô, se eu faço um papel de vítima, aí quem ajuda a eleição ao Paulo indiretamente, né? Fui eu. Porque se ele pega só a saudade, era perigoso. Mas ele põe o Fernando Pinto divide, né? E ele ganha fácil. Tanto que somado saudade Fernando Pinto, quase que empatava lá. Né? Lembra disso? Lembro, né? Foi uma votação. Então o Paulo foi um jogador de xadrez também inteligente. Ganhar uma eleição como vítima e dividir a eleição foi muito bom, né? O que aconteceu em 82. 82. Né? Aí que quando você foi candidato, eu fui instrumento de eleição, né? Do Herói. E ali na de 96 aconteceu a mesma coisa. Mas eu queria voltar aqui à Câmara Municipal. Você foi presidente, você foi líder de governo do Paulo, não foi? Sim. Não, ou foi o Jorge Muniz? Não, foi o líder, primeiro foi Jorge, depois eu fui líder. Depois você. Eu queria que você falasse um pouquinho de um trabalho que eu considero um dos mais importantes da história política de Nova Friburgo, que é a primeira lei orgânica. Eu ia perguntar isso. Eu ia voltar. Eu acho isso fantástico. Porque sabe o que o vereador, você foi vereador de mais de um mandato, sabe o que o vereador faz? Dá nome de rua e oferece homenagem. Não tem nada para legislar.
Você só pode legislar em costumes, você tem a limitação da Constituição Estadual, tem a federal, não vai legislar nada. Então, a sua missão é fiscalizar a prefeitura. Aí, de repente, surge a possibilidade de uma carta municipal, né? Aí vem as pessoas que eu quero homenagear aqui, né? Por exemplo, o senador Nelson Carneiro forneceu subsídios. Nilci D'Angelo, incansável. Difícil, que eu não escutava nada do que ele falava, né? O Fernando e tal. Ele ligava, Fernando, o que você está fazendo? Estou dormindo. Pô, Moisés, a gente tem que ver o negócio aqui. Ele usava lápis e borracha. Nilci D'Angelo, lembre desse nome. Foi presidente da OAB aqui. Né? Exatamente. Eu trabalhei com ele ele na OAB também. Rogério Batatinha, nosso amigo aí, Rogério D'Angelo. Rogério D'Angelo. Rogério Batatinha. Batatinha, advogado. Merece todas as homenagens. Meu grande amigo, botafoguense. E outras figuras interessantes. Mário Uti estava sendo consumido por um câncer. Ele estava virando cera na frente da gente. Desculpa eu falar assim, mas é verdade. Eu falei, Mário, não preciso, nós já temos maioria, né? Não, vou até o final. Nunca vi daquilo, cara. O cara se dedicar àquele trabalho na área de saúde. Agora, essa Câmara também era uma Câmara, claro que é o que eu vigio, então vou dizer que ela é especial. Você tem Ledir, Ângela, Zé Augusto, quem mais? Renato. Renata Birrami. Mária Aguilera. Mas nessa parte, as mulheres eram terríveis, estudiosas e queriam reformas. Foi muito interessante. No final, sabe o que se aprovou? Um substitutivo assinado pelo Fernando Pinto. Eu participei como secretário de Educação, então, Fernando. Sabe, porque claro, avançamos em diversas áreas. Muita coisa. Porque o Paulo fez o seguinte, nós éramos minoria na Câmara. É minoria. Então, o que o Paulo fez? Me chamou Hamilton, chamou Roosevelt. Gazé também. Né? Gazé. E falou assim, vocês vão ajudar, SAAD, vocês vão representar o governo nesses trabalhos, sob a coordenação do Nilci D'Angelo. Então, se o assunto fosse educação, estávamos ao lado do Fernando, eu e Gazé. Então, eles nunca estavam, né, Fernando? O Paulo foi muito estrategista nesse negócio. E chegou um momento que deu um chamado buraco negro. É verdade. Aí veio o substitutivo. Não existia maioria de nenhum dos dois lados para aprovar a carta. Aí os trabalhos pararam. Aí vem a habilidade da negociação e o Fernando foi fundamental no substitutivo. Né? O substitutivo, na realidade, eu assinei, mas era o trabalho de vocês em cada área. Área financeira, área... Enfim... Dá para você explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é isso, o substitutivo? Porque o substitutivo é o seguinte, você chega a um impasse, né? Nesse impasse você não tem maioria, né? Então você esquece tudo aquilo, ou pega aquilo tudo, enxuga para o governo e ganha. Que o Paulo teria a Câmara a hora que ele quisesse. Essa que é a verdade. Poder... Mas ele não queria. Não queria. Aí no final falou, olha, vai criar um impasse, que nós tínhamos 6 meses para aprovar. Eles aí, a conversa era essa, ele disse, nós avançamos muito, Zé Augusto, com todo respeito, vou elogiar isso aí, um chato de galoche, né? Atuante, né? Mas tinha as suas virtudes de querer o que ele achava que era bom para a saúde. Edil também. Mas o Edil era uma minoria da minoria, né? Porque o PT, ele era o único e ele não era como é que eu vou dizer, ele não articulava, né? Ele sabia o que queria, mas ninguém acompanhava, não chegou, foi um bom parceiro, mas nessa ele perdia todas, né? O PT sempre foi minoria em Friburgo. Uma cidade como Friburgo, o PT é muito difícil. É muito difícil. Impossível. Lembra, Colégio das Irmãs, mais de 100 anos. Jesuítas, mais de 100 anos. É uma cidade fria, conservadora, é uma panela de pedra. É muito difícil. O PT. Isso é o que mais se falou aqui, né? Todo mundo falou sobre isso. O substitutivo foi o seguinte, foi um projeto que seria colocado para agradar os dois lados que estavam naquele isso impasse. Aqui é um substitutivo. E o substitutivo, ele tenta agradar os dois lados, mas o poder executivo impõe a maioria. Aí é um pouco de baixo para cima, onde não haveria acordo, né?
Porque havia uma história do PDT com relação à educação e uma história do PT também como proposta de educação que não cabia dentro da prefeitura, não era aquilo. Tanto que vocês sabem perfeitamente. Olha que grupo de elite que você... Quem é que ia enfrentar Lidir, Ângela, esse pessoal da educação? Eles eram muito preparados. Muito preparados. E eles faziam organizações preparatórias. Né? Foi muito interessante, foi muito rico aquilo tudo. A assessoria nossa é eu, o Gazé e a Milton. Isso. A Milton Werneck. É isso aí. O setor da educação, parte financeira, nós trabalhávamos para dar aos vereadores as condições de enfrentarem aquelas colocações dessa bancada. E no final eles cederam porque eles avançaram, né? E, de certa forma, nós cedemos um pouco, mas foi assim. E, Jorge, você acha que ela deveria ter sido alterada, porque ela foi alterada agora? Você acha que foi um erro a alteração? Foi um erro. Entendo que ela deva sempre ter a adequação à realidade. Mas o que eles fizeram com mais de 700 artigos... A estrutura deveria ter sido mantida. Porque essa lei orgânica... 700 artigos? Não, Fernando, foram 243 artigos. A primeira lei orgânica, enxuta. A sociedade foi ouvida em todos os setores, associação de engenheiros e arquitetos, associação de moradores, todo mundo, todos os setores organizados participaram. Um trabalho brilhante. E um trabalho em equipe, não tem ninguém que se destaca, foi B. Aquilo virava noite, e a Câmara cheia. Agora eles vão lá, mexem nessa lei orgânica, de uma maneira que, no meu modo de entender, afronta a sociedade. Por quê? Você não pode sair de 243 artigos para 700 e quase 800 artigos. Gerou coxa de retalho. Fernando foi consultado? Não. Jorge Carvalho foi consultado? Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós participamos da primeira. Ângela Fernandes foi consultada? Foi chamada para dar uma palestra, Ledir Porto, Zé Augusto. Não. Foi obra de um homem só, de um único vereador, que se debruçou naquilo ali e fez. Quem foi? Foi o professor Pierre. Que foi o relator, uma consultoria, sob a presidência do atual prefeito. Então, os vereadores que lá eu não sabia que tinha acontecido dessa maneira. Eles dizem isso, foi obra de uma pessoa. A riqueza não pode ser samba de uma nota só. A riqueza é exatamente a participação. Por exemplo, ela era tão moderna que ela serviu de modelo pelo Estado afora, naquela época. Essa que é a verdade. Você vai para essas cidades todas, aí o modelo era Friburgo, onde nós avançávamos. Esse povo que eu digo, Nelson Carneiro, Delci Dange, a equipe de professores, a equipe da parte financeira. Pô, muito interessante. Você vai nos atos transitórios, até a previsão, olha só, até a previsão de consórcio entre os municípios, né? Qual era o projeto? Você tem uma lixeira só, Centro-Norte Fluminense, fazendo tratamento, etc, etc. Você ter, por exemplo, a saúde, o Hospital Central, com todos os recursos do SUS para atender, que já acontecia na época, qualquer coisa eu vou para Friburgo, como é o caso de Itapiruna, por aí. Né? De maneira que foi uma coisa muito bem feita e é lamentável que isso tenha ocorrido em cima de um pretenso gênio, né? Eu nem o conheço direito, mas sozinho não dá. Naquela época, eu me lembro que, além do Neucir D'Angelo, a OAB colocou outros advogados assessores. Clarinha Bessa, Bernardo Brown participou ativamente. O pessoal, inclusive, ligado ao PT, o Carlos Alberto Carneiro de Carvalho participou, Carlinho Gordo, né? Inteligente, cheio de observações interessantes. Tentamos atender a todos e foi um trabalho magnífico. Que dignifica um pouco a profissão de político, que faz tão pouco. É verdade. Eu tenho o maior orgulho de ter participado, não tem meu nome lá, nenhum secretário, mas nós éramos o braço do governo, do executivo naquele momento. Foi feito um trabalho muito sério. Agora você pergunta se nesta alteração que eles fizeram, se o executivo participou. E eu alertei o Renato Bravo à época. Falei, Renato, estão mexendo na... Renato foi o relator da lei orgânica dessa época. Sim. Falei, hoje você é o prefeito, Renato, eles estão mexendo numa lei que você foi o relator.
Você tem que acompanhar isso, Ele, não é a sua pessoa, ele, não. na mas minha opinião, é um homem muito inteligente. Muito inteligente. É uma figura muito inteligente. Não via Preparado. participação. Quando eu vi, aquele negócio estava pronto. Uma coisa que, Uma pena. sinceramente... Uma pena. Agora que eles estão na prefeitura, tanto o presidente quanto o relator, já um artigo já foi considerado inconstitucional. E o outro, eles revogaram, mandaram um projeto à Câmara para revogar, porque amarrava a administração pública, ou seja, eles criaram uma cobra que estava mordendo o calcanhar deles. Você não pode legislar dessa maneira. Esses limites jurídicos, né? Se você tem a Constituição, tem a União, né? Você tem o Estado e tem o município. Você tem que seguir a hierarquia das leis. Você não pode, pura e simplesmente, fazer o que você quer. Isso é chamar para si um poder que o legislativo não tem. O legislativo é para legislar e fiscalizar a prefeitura, nada mais do que isso. Nada mais. Essa coisa tão clara que tem determinados temas que são de iniciativa exclusiva do Executivo. A iniciativa. Se o Legislativo vai aprovar ou não, é outra história. Ele aí pode não só participar, como enriquecer. Exatamente. Com ideias. Então são coisas que... Mudanças. Eu lamento muito o nível de hoje do Poder Legislativo. Eu, quando cito essas câmaras primeiras, né, você lembrar, né, do tempo que nem havia recurso e nem você tinha assessoria. Era tudo muito modesto, né? Era modesto, mas pessoas idealistas. Né? Eu vinha para a Câmara para escutar o discurso das pessoas, né? O Luiz Mastranjo, o Américo Teixeira, oradores João Aguilera. João Aguilera, também outra fera também que tem que ser lembrado. Fernando, nós falamos muito sobre Paulo Azevedo e Heródoto. O que você tem a dizer do Heródoto? Eu acho o seguinte, né? Quando você tem, primeiro eu diria que é Amâncio Feliciano, né? Dante Laginestra e César Guinle, com aquela simpatia toda, com aquela aristocracia do bem, né? E o Miller, né? Vem essa história dos dois lados. Né? Não é teatro da tesoura, mas sempre teve o telefone vermelho. Sempre se entendeu. Então, Amâncio e Feliciano eram opositores. Opositores, isso. Né? Uma dobradinha. Mas pós o golpe 64. Mas eles não se enfrentavam, né? Um de cada vez. Né? Aí nas intermediárias entrava Álvares de Almeida e tal. Quem quebrou isso foi Vanor. Né? Vanor. Mas Fernando, Feliciano e Amâncio, até o final da década de 50, eles estavam, acho que no mesmo partido. Sim. Que Amâncio foi vice-Feliciano. Pois mas aí você está falando de mais de 70 anos. Aí depois do golpe 50 para cá é a política, aí muda, né? Ele tem cabelo branco mais do que eu, então eu não sei que ele... Muda a política. Mas é da família, né? É da família. Mas era muito interessante isso. Então, por exemplo, o Heródoto, na minha opinião, era um trator. O Heródoto fez um governo de 6 anos, né, de 83 a 88. Olha a estrada Serra-Mar, com a ajuda do Maurício Alencar, com o seu Pinho, foi uma coisa, ele era um ousado. O Amâncio era um compromisso com a periferia. Social, né? Social. Mas um socializante de uma dignidade, por exemplo, Morro da Pedra. Por que Friburgo é uma cidade relativamente segura nesse mundo maluco? Eu vou no Morro da Pedra. Você vai no Morro da Pedra, você vai de carro, abre a janela e bota a mão na pedra. É aqui que é o Morro da Pedra. Você vai paralelo ali num... É fantástico aquilo. Não existe lugar nenhum. Eles colocavam uns cinturões, né? Umas figuras interessantes aqui em Friburgo. Teleco, aquele lá do Catarcione, que era Manja. Umas figuras extraordinárias, né? Então você hoje vai ao Morro do Dedé, sobe de um lado e desce pelo outro. Você vai ao Morro do Ui até lá em cima, calçamento. Não tem escadaria Friburgo, só estão fazendo agora. Não tem. Violência tem em todo lugar, infelizmente. Mas os prefeitos fizeram coisas fantásticas. A obra que o Paulo Azevedo fez da Via Expressa, isso que eu ia te falar. Você falou em ousadia. A gente já falou muito sobre a Via Expressa, né? Que realmente houve, era uma ousadia, porque você até falou da questão da desapropriação, né, Jorge? Era uma coisa muito complicada, desapropriar e tal. E a gente hoje tem a questão, assim, de uma estrada
que passa por dentro da cidade de Friburgo, uma rodovia federal, né? É federal ou estadual? Estadual, que passa por dentro de Friburgo e até hoje entra prefeito, sai prefeito, ninguém consegue resolver isso. Eu conheci 4 isso atrapalha a economia do município, da estrada né? do contorno. Eu conheci 4. Primeiro era Estuqui, ia sair lá onde tem o pedágio. Esse foi o primeiro. Depois ali na Cheyenne, ali na esquina, né? Aí foi mudando e as coisas não aconteceram. Nós políticos fracassamos. Na realidade nós devíamos parar a cidade, que é uma questão de segurança. Eu me lembro, por exemplo, que uma vez houve um diagnóstico, pouca gente sabe disso, mas vocês vão lembrar. Houve um diagnóstico logo assim que eu assumi como deputado. O Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que era o vice-governador, ele era de uma competência extraordinária em estrada de rodagem. Ele era do DR, né? E tirando outros ilustres, era o que mais conhecia isso. E faz um diagnóstico aqui na Serra que aquilo tudo ia riar. Nós ficaríamos só com Friburgo-Teresópolis. Né? Ninguém para esse caminhão de cimento, ninguém para. Isso aí, Friburgo não aguenta o que está acontecendo hoje. E não tem estrada de contorno na cidade com 200 e tantos mil habitantes. Aí o diagnóstico era o seguinte: vai cair aquilo tudo. Não sei se vocês observaram, nós levamos 2 anos de governo fazendo aquele contenção, aquele gabião, aquela contenção, sim, as escadarias de canaletas, né? E dreno em tudo quanto é lugar. São 2, 3 pontes, deve dar uns 2 quilômetros de obra ali. Aquilo custa uma fortuna, mas o povo, se cair, nego esculhamba. Se não cair, ninguém lembra, né? Mas foi feito um trabalho maravilhoso. O governo Marcelo Alencar, que eu quero deixar registrado. Né? O Heródoto também fez uma ousadia, coisa de ousado. O Paulo também era ousado. Aliás, político, para ser administrador, tem que ousar. Né? A ousadia do Paulo havia expresso. A do Heródoto, quando ele volta por 2 anos substituindo o Neuci, eu achei interessante aquilo, ele resolve chegar à condição semiplena na saúde. O que é semiplena? Saúde pública não pode ser plena, né? Então, semiplena. O dinheiro multiplicava por 3. Como é que se multiplica o dinheiro por 3? Acho que perto de 400 mil, naquela época, ia para mais de 1 milhão, ia quase 1,2 milhão. Desde que você mantivesse certos pré-requisitos, é um protocolo, né? E aí ele consegue aquilo. E aí nesse ponto também eu fiquei feliz de poder participar disso, porque a Rosângela Bela, que era subsecretária de saúde, doutor Medina, ela despachou aquilo em poucos dias. Arthur da Távola botou embaixo do braço, levou para Brasília, ele era o líder do Senado, aprovou aquilo. Lembra de umas barracas que tinha aqui na praça cadastrando todo mundo? Cartão verde. Cartão verde. Era um processo de mídia, né? Como é que eu vou dizer? Não sei quantos computadores, onde você marcava consulta. Quer dizer, você só saía de casa com hora e marcado e dia. E ia ter mais dinheiro para isso. Chegou a funcionar poucos meses, mas parece que não atenderam às exigências que vieram em seguida, e acho que foi uma pena. Mas foi uma ousadia dele, ele mexeu com a cidade. Ousado. Acho que ser prefeito tem que ser ousado mesmo. Eu fui prefeito. Agora, sua relação lá na Assembleia, eu fui à sua posse lá na Assembleia, como deputado. Eu era vereador à época, nós estávamos lá, aguardando lá a solenidade. Aí chega a notícia que o Marcelo Alencar tinha escolhido você como líder. Sim. E você montou o seu gabinete, o chefe do gabinete foi o Roosevelt. Foi o Roosevelt. Você convidou o Roosevelt. Eu convidei o Roosevelt, ele ficou comigo lá um pequeno período, o Paulo aí o requisitou. Né? Aí Fernando me nomeou diretor da Agência de Educação, que eu implantar a Coordenadoria Regional de Educação. Exatamente, que era um trabalho também que para mim foi fascinante. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ser gestor de alguma coisa. Eu não dei Secretária aula. de Educação, professora Marileia, né? Marileia, que era complicado. Você teve lá uns atritos, acabou se afastando, não foi? Tive uns atritos lá dentro da secretaria. O que acontece é o seguinte, o que eu poderia fazer na secretaria? Eu dei aula um tempo aí do Colégio Modelo, mas
Eu não sou pedagogo, não tenho... Você substituiu a Marileia? Sim. E aí a ideia era o seguinte, o que você pode fazer pela educação com esse salário vil, né? Um salário desprezível para a professora. Né? Aí todos nós imaginávamos que o plano de carreira que viria em seguida, fomos enrolados, não veio nada. O Fernando Henrique enrolou todo mundo, né? Prometeu, mas não veio. Muito bem, o que você faz? Se você tem unidades, são 1.700 escolas, né? Mais ou menos, né? Se você coloca a unidade gestora dela mesma, né? Essa foi a ideia. Então, como é que se faz isso? Primeiro, diretor ou diretora, a grande maioria são mulheres, eleita pelo quadro. Qual é o quadro? Né? Pelos colegas e pelo pessoal de apoio. Né? E chama a comunidade a participar. Pais de aluno, havia uma ideia de você trazer para dentro da unidade escolar a participação dos pais. Tem um carpinteiro, tem um eletricista, etc. E com pequenos projetos. O que é pequeno projeto? Quebrou uma telha. Você não vai esperar anos até a laje cair para você fazer a reforma. Outra coisa, quem compra a merenda é o diretor. Acompanhado por quem? Tem uma fiscalização dos próprios que votaram nessa pessoa. Vocês já ouviram falar, daquela época para cá, em corrupção de merenda? Eu nunca mais ouvi falar. Porque hoje, se não mudou, o diretor é que faz as compras. Ele tem dinheiro para comprar na comunidade, lá no armazenzinho. Então, mesmo que haja pequenos desvios, não. E os pequenos projetos. Olha, quebrou aqui uma telha, nós precisamos, quebrou a tabela do lado de esporte e tal. As escolas estaduais até hoje são bem conservadas. O que conserva é a própria escola. Antigamente eram obras faraônicas, né? Por exemplo, o CIEP. É uma ideia maravilhosa, mas megalomaníaca. Você vai ter uma proposta de 2.000 alunos em tempo integral, tudo bem, onde é que tem 2.000 alunos? Aí você bota 500, 600, a maioria está jogado por aí, ou entrega às prefeituras, essa é que é a verdade. Eu falei, mas você é contra o CIEP? Não, achou a ideia maravilhosa, mas em vez de 500, façam 50, como modelo, crie uma outra história menor, né? Complicado. Fernando, você, voltando assim, dentro da sua militância, você passou incólume esse período ainda, esse resto do período da ditadura militar? Você chegou, nunca foi convidado para o sanatório naval, não? Não, eu fui. Mas porque aí, o sanatório, todo mundo passou pelo sanatório naval. Aí, né? Primeiro que eu até quero bater palma, acho que ele já até faleceu. Era um dentista, Levi. Acho que ele era Fragata, não sei, doutor Levi. Né? Falava igual você era convidado com qualquer presidente de qualquer instituição, você era convidado. Fui convidado e trocamos uma ideia. O que é cursinho de cristandade? Eu que era o coordenador do movimento na época. Cursinho de cristandade é um encontro de casais, os homens fazem assim, papapá, é um catecismo para adulto, etc. As mulheres também participam, etc. Família e tal. Todo lugar tinha infiltrado. Todo lugar tinha infiltrado. A EGE, que entrava, a Escola Superior de Guerra, pegava as pessoas, etc., para doutrinar e para dedurar, etc. De maneira que eu fui convidado e foi muita conversa, muito simpática, não houve problema nenhum. Também não ouvi falar. Só foi para dar um depoimento? Para saber o que é. O que é isso aí? Só que eles já sabiam o que era. Eles sempre sabem, né? Sempre sabem. Como agora também, deve ter olheiro em tudo quanto é canto. Mudou de lado, mas eu acho que, sinceramente, a grande vocação é a liberdade. O ser humano é a liberdade. Você pega, por exemplo, a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, né? Igualdade. Vamos lá. A liberdade acho que ficou com o Ocidente, né? Aí veio o capitalismo selvagem, mas ficou. A igualdade foi para o leste europeu, vamos dizer assim, né? Tá. Cadê a fraternidade? Não tem. Enquanto o homem, ser humano, não tem predador. Né? Ele é predador dele mesmo. É um negócio complicado, então é muito difícil. Falar em democracia também é o menos pior, né? Ulisses Guimarães dizia que, um pronunciamento dele,
ele cita o seguinte: o poder não corrompe o homem. O homem é que corrompe o poder. Até nisso o homem é predador. É verdade. Ele é predador. Isso é uma das afirmações dele. Porque todo mundo diz que corrompem e o poder absoluto corrompe absolutamente. Não. Aí ele ainda complementa, porque se o poder corrompesse, seria proscrito. Mas é o homem que faz tudo de errado com o poder que lhe foi concedido. É isso aí. O poder é tentador, né? Você falou em associação de moradores aí, que você gostaria de destacar? Eu quero destacar pelo seguinte, nessa coisa de você mobilizar pessoas, entendeu? A associação de moradores, Friburgo foi uma das que mais evoluiu em toda a diocese. Lá no escritório nós organizávamos de graça. Naquela época era CNPJ, né? Conselho Nacional de Pessoas Jurídicas, né? Hoje é CGC, né? Então você tirava um CGC, havia um presidente que assinava, e você então, normalmente eram nas paróquias, ou então em alguma escola e tal. E algumas se destacaram, como a de Muri, Ama Muri. A da praça, que muito forte, né? Defendendo a praça, etc, etc. Tudo aquilo é escola também utilizada das ideias do Gramsci, tá? O italiano que bolou que não se ganha a guerra com canhão, né? Vamos ganhar doutrinando. Isso foi essas associações foram criadas mais ou menos em que ano? Década de 70. 70, né? 70. Aí você está falando em... Isso foi uma base assim para outros movimentos? Ela pode ter sido ou não instrumentalizada, mas era capacidade de você mobilizar. Mas devia estar na mira também da polícia política, né? Também, e depois elas se organizaram aquele Jô Rezende, né? Acho que é Jô. Foi vice do César Maia na Prefeitura do Rio, lembra? Foi. Ele era de umas coordenadoras. Era muito interessante, isso não tem nada de ruim, não. Isso é excelente. Eu tenho o mesmo problema com a água, eu tenho o mesmo problema com a luz, eu tenho o problema com a rua, com o esgoto. Então são coisas comuns, as pessoas têm que se unir mesmo. Só que não pode ter, né, uma doutrinação ligada a isso, né? Por exemplo, eu tive o privilégio de conviver com o padre Ávila, padre Fernando Bastos Dávila, que era o secretário executor da CNBB, né? Era um jesuíta, uma figura fantástica. Fala-se pouco nele, mas um gênio. Ele era do Clube de Roma, um figuraço. Ele vinha a Friburgo para descansar, criando abelha em Manerá. Ele escreve 2 livros, pelo menos na época eram os mais famosos do Brasil, a respeito da abelha, da organização da abelha. Olha que figura linda, figuraço. E ele tem um livro que fala da democracia socializante, né? E faz a diferença assim muito clara entre o comunismo e a proposta cristã. Porque o comunismo é sedutor, né, gente? É o que mais se aproxima da proposta de Cristo, né? Só existe uma grande diferença, né? Para mim, pelo menos, né? Uma fala em uniformidade, né? E outra fala em unidade, diferente. A uniformidade é igual um exército, todo mundo igual, e um acima manda, o outro acima manda e tal. E a unidade não, ela se dá no adverso, no diverso, na convivência dos conflitos, né? É interessante isso. Mas o padre Fernando Bastos vale a pena, vale a pena. Fernando, esse seu depoimento que você deu aí, tem uma história para contar, você fala uma coisa interessante, que você teve que fazer uma cirurgia. Sim. E aí você se afastou da política. E aí você começou a olhar a política de fora. Foi isso. E aí, a partir daí, você decidiu não mais participar dessa política partidária, que eu digo aí. Porque quando você fala em partido, já é uma parte, né? Você quer lidar com tudo. A minha família me acompanhou todas as vezes, que os 3 filhos, a mulher, por exemplo, quem é que tomava conta da cantina do PT, que é uma lojinha lá em Sicília, que ela gosta de fazer bolinhos, não sei o que e tal. Os filhos eram os meus motoristas, peguei muro à noite para convidar o pessoal para ir para a praça e tal. Eles participaram comigo a vida toda.
eu me afastei para colocar uma prótese na coxa femoral, na artrose. E eu aí olhei, eles são de fora, né? E eu aí descobri uma coisa que eu vou confessar aqui, cara. Na minha idade você pode fazer essas confissões. Eu falei, gente, desde que eu me meti em política, eu perdi um pouco a minha espontaneidade. Né? Estou conversando como, será que esse cara acha que eu quero o voto dele? Sei lá. Mas, talvez uma insegurança até, mas eu estou confessando aqui. Mas a gente fica com isso mesmo. Mas não fica? Será que isso esse acompanha cara a gente? Acha, né? Isso, por acaso, você estava atrás do voto dele mesmo, né? Então eu olhei aquilo por fora e falei, não, eu já dei minha cota, gostei, aprendi mais quando perdi do que quando ganhei, tudo certo, eu já dei minha parte, está tudo bom. Mas eu olhei e relaxei. Voltei para casa. E em casa bateram palma, né? Porque eles me seguiam, mas ninguém estava afim, não. Mas você teve uma participação importante, Fernando. A gente vê importante. pelo seu acervo fotográfico, né? Que a gente vai mostrando durante a entrevista, né? As pessoas nos quais você se relacionou, né? São um privilégio você conhecer as pessoas. E eu quero dar esse depoimento, né? Política não é mocinho, bandido. Então eu convivi, por exemplo, com Costinha. Amigo do meu pai, amigo do seu pai. Eu entregaria a filha que eu não tenho para ele tomar conta. Costinha, comunista. Saad, doador de sangue, que os médicos estavam assim, não pode fazer isso, que ele tinha um sangue zero à esquerda, sei lá, que é universal, né, mais do que os outros e tal. E era, sabe, comunista. Lilito do Açougue, né? Walter Mendes, Apolônio de Carvalho, que lutou na França lá com os maquis, né? Uma doce de criatura. E ao mesmo tempo você vai para a direita, o guerreiro, você vai encontrar, são idealistas, pessoas que acreditam nisso. Isso é de uma beleza, não adianta ficar procurando, tem bandido aqui é um mocinho. Não existe isso, é o ser humano. E tem muitos desses idealistas que desapareceram, né? Pessoas que nunca tiveram emprego público, né? São pessoas doces. Você chegar perto de um Dom Helder, dá vontade de você levar e botar em cima da geladeira, fala aí. Tá. Seu Costinha era uma figura fantástica. Nós vamos fazer um programa só sobre o Partido Comunista. Sim. Né? Chiquinho Pimpão. Em 22 ele já queria o voto das mulheres. Olha que avanço, né? Em 22. Benigno Fernandes, advogado. Opa. Benigno. Fez escola. Entusiasmado, vibrante nas palavras. Pô, você pegar o Cavaleiro da Esperança, um homem extraordinário. Eu falei, mas eu não penso como ele, e daí, cara, respeita. Seu Costinha falava isso, né? Que não adianta, meu filho, ele era muito amigo do meu pai, conversava muito comigo, não adianta, meu filho, você querer tirar do outro aquilo que ele não tem para dar. O limite dele é aquilo ali. O limite dele é respeito. Então aceita, respeita, toca a sua vida, observa. Conselheiros, né, Fernando? A democracia, ela é o grande desafio do ser humano. Até que o ser humano se descubra no seu interior que o outro é fraterno, que o outro é irmão. Por exemplo, a Grécia tem lá em Atenas, né, uma democracia ideal. Né? Tinham 4 escravos para cada democrata. Aí ia ter eu, né? Essa que é a verdade. Então, democracia é um eterno desafio. Né? E as mulheres não tinham, eram invisíveis, né, na sociedade grega. O homem sempre teve medo da mulher. O homem sempre teve medo da mulher. Fernando? Sempre teve? Sempre teve. Olha, você pega, por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Tem mulher nesse meio, não, cara? Como é que fica a mãe divina? Onde é que entra? Fica colocando Maria assim como figura pura. Não, mulherão. É isso, pô. E o Espírito Santo. O Padre Pesce uma vez fazendo Deus lá. Pai e mãe. O Padre Pesce fazendo um sermão no domingo de Páscoa. E ele falou assim: observe a crucificação de Cristo. As mulheres estavam lá, Maria Madalena, os apóstolos correram todos. Mulher guerreira. Mulher guerreira. A gente já está chegando no final. Jorge, você tem... Pois Fernando, eu tive a ousadia de escrever umas memórias aqui
nem tudo que sei devo contar. Mas eu queria passar a você com essa dedicatória aqui, quer ver? Fernando, um dia, quem sabe, contarei tudo. Muito interessante. Tá Espero certo. que você goste, quero sua análise aí. Não, Depois claro. você está no livro, né? Nós convivemos muito. Fernando, te agradeço muito aí pela participação, né? Pelo as informações que você trouxe, pelo seu maravilhoso acervo fotográfico, que realmente mostra que você tem uma biografia, né, na história política de Friburgo. E foi muito bom ter conversado com você. Muito bom. A Gilda foi muito generosa comigo. Conheci pessoas especiais. Dom Clemente, Dom Helder, o padre Fernando, os padres espanhóis. Aprendi muito com essa gente. E com os políticos, os grandes políticos, Marcelo Alencar e outros. Estou feliz. Muito bom ter você aqui, Fernando. Nossa relação de amizade vem de anos e anos, né? Pois é. E você pode ter certeza que é um capítulo muito importante para a Muito Academia grato. de Letras, que Muito a Janaína aceitou aqui a ideia que eu e a Márcia tivemos lá na posse dela. Nós conversamos sobre isso, ela abraçou a ideia, a gente tem que agradecer Isso a é uma ideia Secretaria de antiga. Cultura Isso é uma também. ideia antiga das pessoas que lidavam com arte, que lidavam com cultura, muros e tantos outros. Muito E hoje obrigado. está acontecendo. É um prazer muito grande.